Olá pessoal, estamos ao vivo, ao vivaço aqui. Estou aqui com a doutora Alexandra. Nós vamos falar um pouco das eleições do Conselho Tutelar, e especificamente do Conselho Tutelar, do Estatuto da Criança e do Adolescente aqui com a doutora. Boa noite, doutora. Primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite para estar conversando um assunto tão importante com a gente. Boa noite, Márcio. Eu que agradeço o convite, né, essa oportunidade de estar explicando para todo mundo um pouquinho mais, né, do que é o Conselho Tutelar, quais são os direitos básicos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, já que temos eleição aí no próximo domingo. É isso aí. E doutora, então vamos conversar um pouquinho assim, né, a importância, né, o Conselho Tutelar, né, para que ele serve, as atividades que ele realiza, quais são? Essa é uma pergunta bem ampla, né? Vou tentar fazer um resumo. Bom, o Conselho Tutelar, ele tem que existir pelo menos um conselho em cada município. Municípios maiores, como Ponta Grossa, por exemplo, tem mais de um conselho tutelar, eles dividem por região. E ele é composto por 5 conselheiros. É um órgão autônomo, que não tem hierarquia nem com o prefeito, nem com o juiz, nem com o Ministério Público, e ele profere decisões, mas não são decisões judiciais, ele não é um órgão não jurisdicional. E que a função do conselho, ao contrário do que muito acontece, né, que os pais gostam de usar o conselho como o bicho-papão das crianças, né? Ah, se você não fizer isso, eu vou chamar o conselho. O conselho, ele existe e ele tem como principal função a proteção dos direitos de crianças e adolescentes. Então, ele vai atuar sempre que houver uma situação de risco. Essa situação de risco pode ser causada por negligência, omissão ou alguma ação dos pais irresponsáveis. Pode ser também pela própria conduta do adolescente ou da criança que está se colocando em risco, ou pela omissão e negligência do Estado também, da sociedade. Então, quando acontece a gente resume tudo isso em situação de risco, entra o Conselho Tutelar. Né, maus tratos, uma situação de abuso sexual, uma situação de utilização de castigo físico como meio de educação. São todas situações que permitem, deve haver, né, a atuação do Conselho Tutelar. Também quando há negligência do poder público, a criança está lá esperando uma consulta e já foi solicitada, a mãe está lá esperando, o conselho pode requisitar serviços públicos para a garantia dos direitos da criança. O Conselho Tutelar tem uma gama assim, de atividades que ele pode, de medidas que ele pode aplicar tanto a crianças e adolescentes como aos pais, para a proteção dos direitos da criança. Então, Conselho Tutelar, ele não é castigo, ele não é, vou chamar o Conselho Tutelar. Quando um pai ou uma mãe chama o Conselho Tutelar, ele está dizendo, olha, meu filho está em situação de risco, seja pela conduta dele ou pela minha conduta como pai. Né? Então, às vezes a gente acha estranho, o pai chamou o Conselho Tutelar, a mãe chamou o Conselho Tutelar. Então, a gente vai ver, né? Por quê? Alguma coisa está errada nessa dinâmica, né? E muitas vezes não é só pela conduta do adolescente, geralmente é um conjugado ali de situações, né? E doutor, e assim o conselheiro tutelar, né? O conselheiro tutelar que vai ter a votação, né, nesse domingo, qual que é a atribuição dele, nesse cargo dele? Então, o Conselho Tutelar, o conselheiro, ele vai, aqui em Ipiranga, eles trabalham em plantão, sistema de plantão, sempre 2 por dia, né? E vão trocando aí os plantões. Então, foi acionado o Conselho Tutelar, ele vai verificar a situação. Se for uma situação de risco, ele vai atuar. Mas às vezes, por exemplo, o pai e a mãe estão brigando pela guarda do filho.
E daí o pai lá, olha, ela não está cuidando direito do filho. Mas assim, pelo relato, o Conselho Tutelar já verifica que não é isso. É que está querendo usar o Conselho Tutelar para produzir provas para um processo judicial. Isso não é situação de risco. Então o Conselho Tutelar vai falar, olha, isso o senhor vai resolver, fala com o seu advogado, ele pode levar aos autos essas informações para que a juíza possa decidir. Ao contrário, uma criança que alguém recebe uma denúncia, o conselho recebe e atende as denúncias anônimas, é muito importante que nós todos sejamos guardiões dos direitos dessa criança. Então, eu estou vendo lá que a criança chora, vejo que a minha vizinha bate na criança, qualquer coisa que a criança faz é tapa na cabeça, apanha, ou a criança está sempre desagasalhada, está frio e ela está lá de pé no chão, tá sempre ali muito doente, justamente porque não é cuidado. Então, qualquer um pode denunciar e o conselho vai lá fazer a atuação e ele vai aplicar medidas de proteção. Então, ele vai dizer, olha, mãe, pai, ele pode dar uma advertência, uma medida para o pai e para a mãe, pode dar uma medida de encaminhar, olha, o senhor tem que encaminhar, levá-lo para uma consulta médica, pode requisitar diretamente do sistema de saúde essa consulta com psiquiatra, com médico, com psicólogo, acompanhamento psicológico, que nós temos tanta necessidade aí para muitas dessas violências. Então o Conselho Tutelar vai, conforme a situação, ele vai verificar o que é mais adequado para reverter essa situação de risco e vai aplicar medidas tanto em relação aos pais quanto em relação a crianças e adolescentes. Aí, para a proteção, o Conselho não aplica medida para punir adolescente ou criança, né? Pelo contrário, ele quer restabelecer aquela situação. A criança não está indo para a escola, né? Quando isso é reiterado, a própria escola tem que comunicar, notificar o Conselho Tutelar. E eles vão fazer essa atuação também, verificar por que não está indo para a escola, o que está acontecendo, o que está gerando essa situação de risco. É a conduta do pai, da mãe, é a conduta do adolescente que não quer ir, ele está num trabalho infantil. Então, o Conselho Tutelar vai fazer todas essas avaliações e aplicar as medidas protetivas. As medidas protetivas vão desde advertência, encaminhamento para serviços, de acompanhamento comunitário, social, encaminhamento dos pais para tratamento, né? Tem alcoolismo dentro de casa, é isso que está sendo o propulsor dessa situação de risco, pode encaminhar também, e até algumas medidas, ele vai até um certo ponto, algumas medidas são exclusivamente judiciais, né? O acolhimento institucional, o Conselho pode fazer também, mas ele tem que comunicar, só numa situação emergencial e comunicando imediatamente, no prazo de 24 horas, ao juízo da infância, que vai verificar se era caso de acolhimento mesmo ou não. E os encaminhamentos para outra família também o Conselho não pode fazer, né? Só numa situação emergencial também. Viu lá que a criança, cheguei lá, a criança estava toda machucada, realmente apanhou da mãe. Eu não posso simplesmente dar uma advertência se eu estou percebendo que vai acontecer de novo. Então eu posso encaminhar essa criança para um parente próximo, para alguém que fique com ela, mas eu também já represento para a autoridade judiciária, né, para o juiz, informando isso para que o juiz possa aplicar as medidas necessárias. Então, tudo que gera afastamento da criança ou do adolescente do seu seio familiar, o Conselho pode aplicar emergencialmente essas medidas, mas depois ele tem que comunicar ao juiz para que o juiz possa verificar se a situação é mesmo necessário esse afastamento, ou até, em alguns casos, o Conselho Tutelar, sentindo ali que, por exemplo, quem bateu foi o padrasto, vamos dar um exemplo. Bateu na criança, a mãe também está subjugada, muitas vezes ela está apanhando também, ela quer cuidar do filho dela, mas aquele padrasto dentro de casa representa um risco, né? E ela não tem, por exemplo, essa força de terminar esse relacionamento e ele sair. Então, o Conselho Tutelar pode representar também ao Ministério Público para que
eu possa determinar, o juiz determine que quem vai sair de casa é o agressor. Né? Artigo 130 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, assim, o Conselho Tutelar tem uma atuação muito ampla, ele também atua na prevenção, né? Não é só esperar, né, a situação de risco acontecer, ele também atua na prevenção. Inclusive, a gente tem o artigo que fala das políticas públicas, coloca ali que todos os agentes públicos, componentes da União, estados, municípios e os conselheiros tutelares, eles devem atuar prioritariamente na prevenção. Existe uma coisa que a gente acho que a gente não trabalha muito aqui, mas está na hora da gente também fomentar isso. No mês de fevereiro, existe o Estatuto prevê que na semana de fevereiro de cada ano, que compreenda o dia 1º, deve ser feito nas escolas, em toda a comunidade, trabalhos de prevenção à gravidez na adolescência. Então, e o Conselho está inserido nesses órgãos que tem que fazer essa atividade de prevenção. Então, a atuação do Conselho é muito ampla. E eu sempre falo, os conselheiros que estão aí já ouviram isso algumas vezes, que uma coisa que realmente me deixa aborrecida é quando alguém vem falar, isso não é meu serviço. Porque nem tudo vai estar escrito, né? O meu serviço como juíza, nem tudo está escrito. Mas trabalhar a prevenção também é importante, porque eu evito processos, eu evito traumas, eu evito que aquela vida seja destruída por uma situação, né, de abuso, de maus tratos. Isso marca a pessoa para o resto da vida. Tem gente que não consegue... fala assim, eu apanhei quando eu era criança, mas olha aí, tô firme e forte, ninguém virou bandido e tal. Tá, mas a que custo? A que custo? Como que tá você realmente por dentro, né? Quando você lembra de uma dessas surras. Então, essa história, tô aqui firme e forte, não é muito verdadeira, né? Se a pessoa for trabalhar numa terapia, ela vai ver que tem machucados, feridas lá dentro, decorrentes dessas situações de risco, de maus tratos, castigos envolvendo violência física, alcoolismo, violência doméstica dentro de casa, que tem feridas lá que estão abertas, mas que elas só estão quietinhas, elas... né? Basta dar uma mexidinha, ela vai sangrar novamente. É isso aí. Então, olha a importância, né, doutora? A importância do conselheiro tutelar, a importância de se votar no domingo. Pessoal, eu não vou votar, não é obrigado. Mas olha a importância, olha quanta coisa a doutora falou que o conselho tutelar faz, né, doutora? Nossa, é muito importante, Márcia. Nós vamos estar escolhendo para os próximos 4 anos as pessoas que vão estar cuidando dos direitos mais básicos de nossas crianças e adolescentes. E quem está aí assistindo, pode pensar assim, mas a minha vida é tranquila, eu cuido bem do meu filho, nós não temos vulnerabilidades, nunca precisei do conselho tutelar, né? Mas e quem precisa? Né? E o seu vizinho, que talvez não tenha a mesma sorte de ter um pai e uma mãe tão participativo? Ele precisa de conselheiros preparados, que tenham o Estatuto da Criança e do Adolescente como um livrinho de cabeceira, que saiba isso aqui, do começo ao fim, sem pestanejar, e consiga realmente, porque eu sempre falo, o conselheiro que ele conhece o seu papel, ele é empoderado. Ele é empoderado porque somente o juiz pode rever uma decisão do Conselho Tutelar. Então não adianta ninguém governador vai ligar e falar assim, olha aqui, essa pessoa é meu amigo, você estava falando... Tá? Não, o Conselho Tutelar não tem, ele não sofre, ele é mandato, ele não sofre nenhuma restrição. Então, somente o juiz provocado por alguém vai rever uma decisão do Conselho Tutelar. Olha só, né? E doutora, qual que é a legislação que regula aí as atividades do Conselho? Bom, prioritariamente é o ECA, né? O ECA tem um capítulo específico falando do Conselho Tutelar. E fala também dessa eleição, que agora é unificada. Então, no próximo domingo, não vai ser só a eleição aqui em Ipiranga. No Brasil todo, em todos os municípios, estará tendo eleição também. Né? Sempre no primeiro domingo de outubro, no ano seguinte ao ano de eleição para presidente. Então, ano passado nós tivemos eleição para presidente, esse ano é a eleição do Conselho Tutelar. Para mandato de 4 anos, pode ser renovado, né? Claro, mediante nova eleição.
E existem, os municípios editam leis, né, para regulamentar melhor aí como que vai ser a situação. O ECA, ele coloca os direitos básicos dos conselheiros também. E teve tempo que conselheiro não tinha direito a férias, não tinha direito a 13º, não tinha direito a nada. E agora, a última alteração que houve sobre isso no ECA, ela estabelece os direitos, né, o direito previdenciário, o direito a férias, a gratificação natalina dos conselheiros também. Mas eu quero chamar a atenção que quem, né, escolheu e vai participar desse certame passou por algumas fases aí, né? A inscrição preliminar, a prova e tudo Essas mais. fases até, né, doutora, só para não perder essas fases mudaram bastante, né? Teve uma prova, agora teve uma classificatória, bem dizer, né? Sim, sim. Felizmente, a legislação, ela trouxe um pouco mais de exigência e os municípios tiveram que se adequar, né, a isso. Antigamente não havia esse regramento de eleição unificada e as coisas eram um pouco mais frouxas, digamos assim, né? Agora a gente tem essa regulamentação aqui no município, tem essa previsão dessas etapas, né? E quem vai concorrer agora já é sinal que já passou por essas etapas da prova, da classificação, apresentação de documentos, e está indo agora para a prova de fogo, né? Que é a escolha popular, né? A escolha, nós, comunidade, escolhemos quem vai cuidar das nossas crianças. Ah, mas a minha criança não precisa, como eu estava falando, mas a do vizinho pode precisar. O teu sobrinho, um conhecido, o teu aluno da escola, ele pode precisar. E a gente tem que ter conselheiros fortes, empoderados, que saibam das suas atribuições, que não se deixem persuadir ou mesmo se acovardar diante de alguma pressão que venha a sofrer, porque é um cargo muito importante. As crianças, os direitos das crianças acabam sendo reflexo a sua proteção ou não no município da atuação do Conselho Tutelar. Então, o Conselho Tutelar, ele foi criado já para ter essa atuação mais próxima, porque imagine se tudo que dependesse da atuação do Ministério Público ou do juiz, né? Uma criança não está indo para a escola, o juiz e o Ministério Público tem que tomar lá as medidas de proteção, aplicar. Ah, a criança, maus tratos, a mesma coisa, né? Então, o Conselho Tutelar, ele é mais próximo da comunidade, até porque ele foi escolhido, né? Ele é escolhido pela sociedade. Então, ele aplica as medidas de proteção e, em muitos desses casos, a maior parte nem chegam ao conhecimento do juiz, porque já se resolveu ali. O Conselho Tutelar já conseguiu restabelecer a situação de normalidade naquela família, né? Então, é muito importante mesmo. Eu estava vendo, doutora, o ECA aqui, né? Eu estava lendo um pouquinho, tem bastante coisa. A senhora podia contar aí algumas coisas assim específicas do Estatuto da Criança? Olha, eu recomendo que é uma leitura para todos nós, né? O Estatuto, mesmo quem não é do direito. Ele tem uma linguagem, a meu ver, né? Claro, pode haver algumas partes que sejam mais difíceis, mas no geral é uma linguagem facilitada, simples. E assim, o ECA, ele diz que a responsabilidade por resguardar direitos de crianças e adolescentes é de todos nós, né? Da família, da sociedade e do poder público. Então, se eu souber de uma criança que está sofrendo alguma situação de risco, é minha obrigação, né? No meu caso, como servidora pública, né, tomar uma providência, mas no caso de você que não que está lá, o professor que também é serviço público, ou o vizinho, é a obrigação de todos nós zelarmos pelas garantias e direitos dessas crianças e adolescentes. E eles têm o direito a tudo, né? Porque antigamente, Márcio, era muito curioso, a criança e o adolescente, até a edição do ECA, né, em 1990, eles eram tipo objetos. Tanto que, em vários momentos, tanto a Constituição de 88, na verdade, já na Constituição se mudou isso, né? Antes da Constituição era como se fosse um objeto do pai e da mãe, né? E agora, tanto a Constituição quanto o ECA fazem questão de frisar que são sujeitos de direitos. Eles existem além do pai e da mãe, né? São muito importantes, ele está ali sob o poder familiar, mas ele é um sujeito de direitos independente. Ele tem direito à dignidade humana, à liberdade, à manifestação. Todos os direitos que o adulto tem,
a criança e o adolescente tem também. Pode parecer até assim, nossa, mas precisou falar isso numa lei? Precisou, gente, precisou. Porque antes da Constituição não era assim, né? Até a gente fala que lá no passado as crianças eram tratadas como mini-adultos, né? E não, criança e adolescente têm uma situação peculiar de desenvolvimento e por isso que eles têm que ser tratados de uma forma diferente. Né? Muito se fala, porque o menor pode fazer o que quiser e nada acontece. Não é assim. O menor que pratica uma conduta que para o adulto é crime ou contravenção penal, ele pratica um ato infracional. E o ato infracional também é processado pelo Poder Judiciário. Então, o adolescente que bate um no outro na escola, que xinga a professora, né? Tudo isso vai ser lá o crime de lesão, o ato infracional de lesão corporal, o ato infracional de desacato. Ele vai praticar, só que ele vai responder na medida da sua capacidade de entendimento. A gente não vai... As medidas, elas buscam sempre trazer esse adolescente à normalidade, né? Ter um caráter sempre pedagógico, para que ele volte, olha, você está numa conduta aqui, está agressiva, está usando droga, o que é que está acontecendo, né? Para a gente trazê-lo novamente, porque ele está em desenvolvimento ainda. Então, não vou colocar um adolescente na cadeia lá junto com os adultos. Por quê? Porque ele ainda tem melhores condições, ele ainda está em desenvolvimento, de mudar, da gente ajudá-lo a perceber que ele mesmo está se colocando em situação de risco. Então, ele recebe, sim, medidas socioeducativas que vão desde a advertência até a internação também. Tem adolescentes que, infelizmente, precisam ser internados, né? Mas em estabelecimentos próprios para adolescente, onde ele vai receber educação, saúde e manter todos os seus direitos, né? Então, o ECA ele é amplo. Criança e adolescente tem prioridade de tratamento nas políticas públicas, no atendimento lá médico também, no momento de socorro, é prioridade absoluta, criança e adolescente. Né? Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de entender isso, né? Por exemplo, se o Conselho Tutelar manda um ofício lá para a Secretaria de Saúde requisitando atendimento psicológico para uma criança, ele não está pedindo. Requisição é determinação. Então veja o quanto é amplo. Eu fico assim... O ECA é uma lei maravilhosa, Márcio. O Estatuto abrange assim, várias frentes, ele protege as crianças, mas sempre sem também tirar a autonomia dos pais. Existem princípios dentro do ECA para a gente, seja o Conselho Tutelar ou o juízo, aplicarem medidas de proteção. Né? Sempre a gente vai buscar intervenção mínima, é um dos princípios. Né? E também o adolescente e a família têm direito de fala. As construções, como que a gente vai fazer aqui? Tem que ser feitas juntos, todos juntos. Né? São coisas ainda que, infelizmente, a gente não implementou tudo ainda. No dia a dia é difícil, né? E é por isso que conselheiros tutelares mais capacitados, cada vez mais capacitados, que não leiam o ECA só agora para fazer a provinha, né? E sim que realmente tenham ele consigo, que sempre estejam lendo para rememorar, né, suas atribuições, os direitos. São os conselheiros que a gente realmente gostaria, né, de ter em todo e qualquer município. É isso aí. E eles vão receber um treinamento depois, né, doutora? Vai ser muito bacana. Eu achei, além da provinha para fazer, depois tem uma capacitação. Tem sim. Normalmente a prefeitura faz essa capacitação, que é muito importante mesmo, porque a teoria é tão diferente da prática, acho que em tudo na vida, né? Eu também, como juiz, aprendi um monte de coisa no meu primeiro dia de juiz, tipo assim, opa, isso aqui eu não aprendi, né? Então, é a mesma coisa com o conselheiro tutelar. E uma situação é sempre diferente da outra, né? E eu faço questão também de sempre dar um suporte, fico à disposição. Os conselheiros normalmente têm, né, meu número de telefone, tem dúvida, me manda uma mensagem, né? Nós trabalhamos em rede, né? Não é o conselho tutelar, se ele funcionar, mas o resto não funcionar, também não vai adiantar, porque ele vai requisitar serviços para restabelecer a normalidade naquela família e não vai
ser atendido e o que vai acontecer? Não vai ter resultado, porque a família precisa de um atendimento, às vezes médico, psiquiátrico, né? Então nós temos que trabalhar, é um sistema de garantia de direitos, né? Aqui a gente usa muito, simplifica tudo isso em rede de proteção. Então a escola é rede de proteção, o fórum, a saúde, todos os lugares onde a criança passa é rede de proteção. É importante falar dessa rede de proteção e funciona muito bem aqui, né, doutora? Felizmente nós temos uma rede de proteção muito forte aqui, né? Verdade. A gente procura, assim, sempre estar atuando realmente em parceria, né? Claro, sempre há o que melhorar de todos os lados, né? Do judiciário, dos serviços públicos, mas a gente conseguiu construir uma rede fortalecida, uma rede realmente preocupada, né, em trazer essa proteção, né? E assim, uma coisa que eu queria frisar é que os pais não achem que conselheiro tutelar é para passar a mão na cabeça de filho que está fazendo tudo errado. Não. Essas medidas de proteção é porque a gente precisa descobrir o que está acontecendo, né? Muitas vezes a agressividade em casa é uma forma de comunicação. A criança não está conseguindo verbalizar que ela está sofrendo, às vezes, um bullying na escola. Então ela começa a ser agressiva em casa e o pai e a mãe não entendem, chamam o conselho achando que o conselho vai punir a criança e não é o papel do conselho. O conselho vai fazer os encaminhamentos para um acompanhamento psicológico, notadamente, para que nas sessões a profissional possa descobrir aonde que está a raiz, né, dessa agressividade. Por que está acontecendo isso? E aí a gente poder tratar. Senão a gente vai ficar só assoprando e não vai tratar o problema de verdade. E o que eu notei, doutora, que está muito legal é que a escuta nossa, né? A escuta melhorou bastante. A escuta hoje consegue identificar num rabisco. Verdade. Nós fizemos esse ano, né, uma capacitação da escuta especializada, que é diferente do depoimento especial, né? Existe uma lei de 2017, salvo engano, que estabeleceu que crianças e adolescentes têm que ser vítimas e testemunhas de violência, de alguma infração penal, elas têm que ser ouvidas de uma forma diferente, né? Elas não podem simplesmente ser colocadas lá na frente do juiz, aquele monte de gente, de adulto em cima dela e fazendo perguntas, né? Isso intimida, isso pode gerar falsas memórias, pode gerar indução, né, uma dificuldade de relatar, às vezes a criança trava, né? Então essa lei trouxe essas possibilidades. A capacitação foi para a escuta especializada, que é como eu posso abordar uma criança, um adolescente que eu perceba que tem algo de errado, principalmente nas escolas, né, que é onde as crianças fora de casa permanecem por mais tempo. Então, como que eu posso fazer isso? Como que eu vou fazer se a criança também relatar para mim? Né, eu vou perguntar mais, eu vou especular, o que eu vou fazer com essa informação, né? Então, a gente teve uma capacitação nesse sentido para toda a rede de proteção, para que todos estejam preparados para esses momentos. E a escuta especializada, ela tem um objetivo só, que é ouvir e acolher aquilo que a criança, quando ela fala espontaneamente, deixa ela falar, né? Você não vai falar, não fala pra mim que eu, né? Você tem que falar lá pra juíza. Não, gente, ela escolheu você como adulto de confiança. Isso é muito importante, tem que se sentir lisonjeado como uma criança te escolhe, né? Para você, e daí você ouve, acolhe essa criança, né? E você vai dizer para ela, olha, eu não posso te prometer segredo, porque eu preciso encaminhar, né? Se isso for uma situação de risco, encaminha esses dados que você obteve, né? Professor, qualquer profissional, às vezes também lá o médico, no atendimento, e encaminha para o conselho tutelar e que serão tomadas as providências para a proteção daquela criança e eventual punição de alguém que esteja violando o direito dessa criança e desse adolescente. Já o depoimento especial, que é também previsto por essa lei, ele é realizado aqui em Ipiranga apenas judicialmente, né, porque nós temos no município 2 profissionais capacitadas para fazer, né, que é a Fabielle
E a psicóloga Fabielle é a psicóloga Patrícia, que é servidora do Poder Judiciário. Então, a Patrícia tem feito todos os depoimentos. E como a gente faz depoimento, gente? E como a gente faz depoimento especial? Que tem toda uma técnica, né? Existe um protocolo a ser seguido e a criança é ouvida numa sala apartada, né? Se ela é pequena, tem a cadeirinha e a mesinha pequena lá para ela. Se é adolescente, senta, né, numa mesa adequada. Tá só ela e a entrevistadora lá. A gente está assistindo da sala de audiência, ouvindo. Eu converso com a entrevistadora por chat, mas a criança não tem contato nem visual e nem por áudio conosco. Então, ela está livre de pressão ali, né? É um momento que ela consegue ser ela. Ali. Então, realmente a gente tem uma conquista, e olha que nós conseguimos implantar isso aqui no município, graças aí ao convênio que a prefeitura faz, né, com a PMI, e a PMI contrata, né, a psicóloga, até então é a Fabielle que está sendo contratada, e que ela realizou a capacitação, ela já fez 2 capacitações pelo Tribunal de Justiça. Então, se não fosse também esse apoio da prefeitura, a gente não estaria tão avançado na escuta e principalmente no depoimento especial como nós temos. Então, é isso que eu digo, é o sistema, a rede de proteção funcionando junto, né? Então, a prefeitura ajuda de um lado, o juízo do outro, o Ministério Público do outro, o Conselho de outro, e a gente consegue abraçar essas crianças e adolescentes e protegê-las. Né, doutora? E o pessoal não sabe, né? Quanto caso tem, né, doutora? Tem bastante. Pensa, não, Ipiranga não tem. Não, tem, né, doutora? Tem. Nossa, a gente fica... Outro dia eu conversando com o doutor Leandro, né, o promotor, a gente estava vendo, eu estava mostrando minha agenda. Teve acho que foi esse mês que nós tivemos audiências de crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes toda semana. Toda semana? E teve semana que foram 2 tardes inteiras para isso. Mais de uma audiência de crimes relacionados à violação sexual. Então, veja, tem muito. E lembrando uma coisa que eu já falei, né, numa outra live que a gente realizou, Márcio, apenas em torno de 10% dos casos chegam ao conhecimento das autoridades. Porque a maior parte, ou a criança ou o adolescente nunca revela, ou a família tenta abafar, porque normalmente é alguém de dentro da família que praticou esse abuso, que é alguém que tem acesso à criança, né? E as denúncias, né, doutora? A gente volta a afirmar, né? As denúncias, elas são assim, totalmente sigilosas? Sim, são sigilosas, né? Se a pessoa não quiser se identificar, ela pode fazer pelo Disque 100, né? A denúncia, e pode também ligar pelo próprio Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, ele preserva. E olha, gente, isso é verdade mesmo, porque muitas vezes o Conselho chega lá, a gente sente que o Conselho sabe quem era, porque às vezes reconheceu pela voz e tal, mas se a pessoa pediu para não ser identificada, eles falam, não, a pessoa ligou, é uma ligação anônima. Anônima por quê? Porque eu não quis me identificar. E é um direito da pessoa, porque o Conselho vai averiguar. Né? Então, eu acho interessante que muitas vezes, quando tem a denúncia, a primeira coisa que a pessoa chega lá na delegacia e quer saber não é do que ela está sendo acusada, é do quem foi que me acusou. Né? Gente, no começo a gente está só averiguando. Ninguém está acusando ninguém, é uma suspeita. Né? E é dever de toda a sociedade, e principalmente dos agentes públicos, notificarem qualquer suspeita de maus tratos, violência, negligência. Então, o médico, o professor, qualquer pessoa da rede, agente comunitário, tem obrigação de fazer essa notificação. E se não fizer, existe uma infração administrativa, multa, né? Então, e quer dizer, por exemplo, se eu quiser, eu vejo aqui que o meu vizinho está abusando, está fazendo, eu posso, como vizinho, fazer uma denúncia? Deve, Márcio, deve, porque você faz a denúncia, você não se identifica, ninguém precisa saber que foi você, mas a rede daí vai ser acionada, né? Porque o conselho, ele é um dos atores principais da rede de proteção. Ele vai acionar, ele vai fazer uma visita, ele vai acompanhar junto com o CREAS, com o CRAS, né? O sistema de garantia de direitos, essa criança, e vai averiguar se procede. E se procede, não vai sair arrancando criança das famílias, né? Essa é a última alternativa. A última medida é a retirada da criança da família. A gente sempre vai tentar primeiro trabalhar com essa família, né? Por exemplo, existe
uma das últimas alterações que aconteceram no ECA foi justamente para que haja prevenção, e o Conselho Tutelar é um dos atores, junto com o Poder Judiciário, todos, União, Estado, Município, ações de prevenção sobre a violência como método corretivo, digamos assim. E uma das coisas é a gente fazer ações, né, ter movimentos aí para atender esses pais e dizer, olha, existem outros métodos. Né? Porque às vezes você apanhou e você acha que é só isso que faz alguém aprender. Só que, gente, violência, humilhação, não faz ninguém aprender. Faz a pessoa ficar com ódio de quem fez isso. Né? Se teu chefe chegar para você em casa, no teu trabalho, ele não gostar do teu trabalho e te bater, o que você vai achar? E a criança, você vai fazer o trabalho melhor, pode até fazer, mas você vai ficar com ódio dele. E ninguém, acredito que nem o pai, nem a mãe quer que o seu filho tenha raiva, né, de si. Então, essa relação, essa conexão é quebrada quando a criança sofre algum tipo de violência. Então, existe também a previsão no próprio ECA para que nós todos façamos ações de prevenção, a gente traga para a comunidade, para esses pais, olha, existem outras alternativas de educação positiva, né, de educação com conexão com o seu filho, como fazer o filho te ouvir, como fazer... Existem outras alternativas. E é nosso dever fazer essas promoções. Então, assim, o Conselho Tutelar não está aí para tirar filho de ninguém, gente. É a última alternativa ao acolhimento na casa de passagem, é a última alternativa. E quando uma criança vai para a casa de passagem, ela não vai como punição. Está na prisão. Não é, gente. Ela está indo porque na família, ela está tendo seus direitos tão violados que não há condições de, naquele momento, ela ser mantida naquele local. Nós vamos tentar trabalhar a família para retornar essa criança e esse adolescente ao seio familiar, mas naquele momento há risco à integridade física, psicológica, sexual da criança se ela continuar naquele ambiente. Então, a casa de passagem, o acolhimento, ele é proteção. E daí, doutora, né, que nem tem esse negócio da agilidade, né? A gente vê que a rede trouxe uma agilidade aos processos, né? O novo delegado aí também, sim, né? Então, a coisa está andando muito mais rápida, né? O pessoal denuncia antes de denunciar e tal, mas agora denuncia, o processo anda, né, doutora? Felizmente, né, a gente agora conta com um delegado, né? Desde fevereiro, salvo engano, o doutor Juarez está aqui, tem feito um trabalho excelente também, e eu lembro que, assim, nas primeiras conversas que a gente teve, eu já falei assim, ele, né, ei, doutora, a senhora tem alguma coisa? Tenho, eu quero, por favor, coloque em dia os inquéritos envolvendo crianças e adolescentes como vítimas, e assim ele fez, então por isso que também nós temos, esse ano tivemos tantos depoimentos especiais, e ainda temos mais, já tem vários marcados, por conta de que, né, ele deu vazão a esses inquéritos policiais e o doutor Leandro entrou com denúncia, acusação contra aqueles que tinham elementos, assim também como pediu arquivamento daqueles que não tinham. Né? Então, uma investigação ele não é uma acusação. Nós estamos investigando, eu gosto do doutor Leandro sempre fala nas audiências, para a gente entender, né, o que realmente aconteceu e se aconteceu. Então, o inquérito ele serve para isso mesmo, para investigar. Então, mesmo quem está sendo investigado tem que querer que o inquérito seja muito bem feito. Porque se você não fez nada, um inquérito bem feito, ele vai apurar isso. Né? Então, a gente teve realmente uma agilidade maior, porque daí agora eu sempre falo, rede tem que estar todo mundo conectado. Né? Se tiver um buraquinho ali, já vai ficar manco, né? E daí agora a gente tem conseguido fazer o nosso fluxo de atendimento, nós temos um fluxo aprovado pela rede de proteção sobre qual o caminho a ser feito quando chega ao conhecimento de qualquer um da rede uma situação de violência contra crianças e adolescentes. Então, lá tem um caminhozinho, até um fluxograma mesmo. Lá vai para tal, o que eu faço daqui? Vai para lá. Né? Se vocês forem nos órgãos públicos, é para todo mundo ter um fluxo lá fixado, lá no fórum tem também, no conselho tem, para a gente saber. Inclusive, uma das etapas é o conselho fazer o acolhimento da família.
né? Às vezes, por exemplo, um abuso sexual por uma pessoa que mora, um tio, por exemplo, não mora na mesma casa. A família fica revoltada, ela precisa de acolhimento. Ela precisa saber o que vai acontecer dali por diante, né, depois que ela foi à delegacia. É o direito de informação dos pais, do adolescente. O adolescente também tem direito de saber, quando o conselho vai aplicar medidas de proteção, o que ele está aplicando, por quê? E qual que é o papel daquele adolescente, daquela criança nesse procedimento. O conselho tutelar bicho-papão, doutora. Geralmente quem taxa o conselho tutelar de bicho-papão são aquelas pessoas que estão devendo na praça. Né? Elas que fazem esse marketing negativo do conselho, né? Porque o conselho está aí para ajudar, para acertar, mas aquela pessoa diz assim, não, o conselho não vale nada, vem tirar a criança, a senhora falou, vem tirar a criança. Não é assim, né, doutora? Eu acho que quem está devendo na praça, às vezes, faz uma imagem negativa do conselho. Infelizmente, a gente tem algumas vezes porque não querem que o conselho funcione bem, né? Uma pessoa que está mal intencionada, ela não quer que um conselho, que a rede funcione bem. Né? Porque a maior a chance de que ele seja pego, né? Ele ou ela. E também muita desinformação, infelizmente, Márcio. Sabe uma mentira que é contada tantas vezes que as pessoas assim já tomaram como verdade absoluta? Né? Como se o conselho fosse um órgão de punição, e não é. O conselho, e também não é um órgão punitivo dos pais. As medidas aplicadas aos pais não são com a intenção de punir os pais. Não é a função do conselho. Com a intenção de vamos, pai e mãe, vamos juntos, né? Trabalhar aqui, tem uma situação aqui que está saindo da normalidade, né? O senhor não está percebendo que o seu filho está aqui, olha as vacinas atrasadas. Né? E muitas vezes com uma orientação, aconselhamento, que é uma das medidas aplicadas aos pais, né? Aconselhamento dos pais pelo conselho, já muitas vezes fazem ali os pais entrarem numa reflexão, né? Puxa, realmente eu estou falhando aqui como pai, mãe, e a situação de normalidade voltar, né? Então a criança realmente daí depois disso ter os seus direitos protegidos. Então o conselho tutelar não é inimigo das crianças e também não é inimigo dos pais. Ele é parceiro, né? Ele só vai ser inimigo daqueles que realmente não estão querendo melhorar, que querem realmente violar direitos das crianças e adolescentes deliberadamente, né? Não como desconhecimento, falta de informação ou algo assim. Olha só, então, pessoal, você tem todos os motivos para votar no domingo, né, doutora? É importante que a comunidade vá votar, faça a sua parte, vai ser no Colégio Claudino, das 8 às 5 da tarde. É só no Colégio Claudino, não tem outra parte. Não será urna eletrônica, né, doutora? Não. Será em cédulas, né? A urna de lona. Uhum. Tá, então, pessoal, vai votar. Faz o seu dever aí, né? Vamos ajudar o pessoal aí para nós termos um conselho tutelar sempre firme junto com a rede, né, doutora? Verdade. E toda vez que eu me omito, né, como cidadão, cidadã, eu tenho que tolerar aquilo que foi escolhido pela maioria que foi lá votar. Né? Então, depois não adianta reclamar. Puxa, olha lá, as crianças estão passando fome, meus vizinhos eu já denunciei, mas ninguém foi lá. Mas você foi lá dar a sua participação e não escolha o seu conselheiro porque ele é mais legal, porque ele é mais bonitinho ou mais bonitinha, porque ele é amigo de um vizinho meu ou porque é meu parente. Escolha seu conselheiro, seu voto de forma consciente, em alguém que você realmente saiba que tem aptidão para aquele cargo, né? E não que está indo só atrás, muitas vezes, do salário, né? A gente sabe que a vida não está fácil para ninguém, mas o conselho tutelar não é um emprego, ele é muito mais que isso. É isso aí, né? Nós estamos chegando ao fim da entrevista, né, doutora? Tem mais alguma consideração a falar, dizer para o pessoal? Márcio, acho que é isso, né? Falar do ECA é sempre tanta coisa, né? Mas que acho que uma mensagem que fica é que nós possamos mudar essa nossa visão, tanto do Conselho Tutelar quanto da polícia, os órgãos públicos, né? A gente não está aqui para, claro, quando tem que punir, né? Mas no caso do Conselho especificamente, ele não está aí para prejudicar ninguém. Né? Quando ele é acionado, ele vai verificar a situação e quer ajudar essa família. Né? A gente não quer tirar a criança de ninguém. Né? A gente quer ajudar para que essa criança tenha os seus direitos garantidos.
É isso aí, olha só, vamos ver quem deu boa noite pra gente aqui. O pessoal tá dando boa noite aqui, ó. Boa noite, Dalma da Luz, boa noite. Terezinha da Rocha, boa noite. Mário Vanderlei, boa noite. Irene Freitas, boa noite. Rosane Denk, boa noite. Rosiméria Aparecida Miranda, boa noite. Cândido Neto, boa noite, Candinho. Cláudio Souza, boa noite. Márcio, boa noite, doutor Alexandre. Parabéns pelo comprometimento social e seriedade na condução dessa eleição para os membros do Conselho Tutelar. Obrigada. O mérito é do Conselho da Criança, né? Que é quem conduz e faz todo o processo eleitoral. É o Conselho do Direito da Criança e do Adolescente do município. Luiz Claudinei, boa noite. Joana Pinovo, boa noite. Márcia Koroski, boa noite. Márcio, boa noite. Doutora Alexandra, essa mulher eu admiro muito. Boa noite, Márcia. Olha aí, Vilma Clock, boa noite, Márcio, boa noite, doutora Alexandra. Boa noite. Maria Neraci Safraide, boa noite, Márcio, boa noite, doutora Alexandra. Olha aí. Sol Paz, boa noite, doutora Alexandra. Boa noite aí, pessoal, né? Então é legal aí, pessoal. Eu quero agradecer, doutora, obrigado, porque cada vez que a gente tem um assunto assim, eu gosto muito de tratar esses assuntos, de falar, porque repetir é reforçar, não é ficar enchendo o saco, como diz, né? Exatamente. A gente, né, tudo que não faz parte do nosso dia a dia, e digo isso da comunidade, né? Eu tô lá todo dia lidando com a lei, né? Mas aquilo que não faz parte da realidade das pessoas, do dia a dia, é mais fácil de esquecer, né? Por isso que reforçar nunca é demais. É isso aí. Doutora, muito obrigado. Valeu por mais uma vez aí, parceiro do Ipiranga News, tá esclarecendo para a população. O pessoal ficou ligadinho, hein? Muita gente. Obrigado, hein, gente? Uma boa noite a todos. Boa noite e obrigada. Tchau, tchau.